Saudações, torcedores do Denver Broncos! Vamos lá comentar um pouco sobre o próximo duelo. Bem-vindos aí ao vídeo do tailgating dessa semana, né? Para a gente comentar contra quem a gente vai jogar nessa semana 11 da NFL, né? No caso, o Atlanta Falcons. E para falar sobre esse duelo, o Davis não pôde gravar comigo essa semana, a gente teve alguns imprevistos, mas temos um substituto à altura aqui, o Brian Guzman, o head coach da seleção brasileira, né? E também técnico no México, né? Você pode falar melhor suas credenciais aí, Brian. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ana. Tem que substituir o Davis à altura, né? Não, já vou em janeiro agora, eu vou completar 9 anos aqui no México como treinador no nível colegial e agora no nível profissional também da LFA, da Liga Profissional aqui do México. Então, bastante futebol americano, principalmente nessa época do ano que a temporada está terminando e dá tempo da gente acompanhar um pouquinho melhor a NFL, a temporada do college também. Então, vai bater um papo legal sobre esse nosso próximo oponente. Legal, e o nosso próximo oponente, né, o Atlanta Falcons, está aí com o quarterback Kirk Cousins. A gente vai até falar um pouco sobre lesões daqui a pouco, mas eu acredito que ele vá para o jogo sim. A gente tem um time aí da NFC Sul, né, uma curiosidade aí e talvez uma pressão adicionada é que o Broncos está 3-0 contra a NFC Sul, né, e pode varrer a divisão aí com uma vitória, varrer a divisão contrária da NFC, com uma vitória contra o Atlanta Falcons. Aí o Sean Payton tá gostando, né, de jogar contra os ex-rivais e o ex-time dele, né? Seria vintage Sean Payton, né? Ele fazer esse sweep da NFC South, mas eu acho que até perguntaram para ele em um clipe que eu vi essa semana por coincidência, né? Eu acho que levantaram... Por que vocês me falaram isso? Pois é, e ele com certeza ele estava pensando nisso, né? Com certeza ele está considerando isso, mas ele mencionou algo interessante que, tipo, os times são os mesmos, né? Mas a comissão técnica do Falcons é totalmente externa à divisão, né? O Raheem Morris não tanto, porque ele chegou a ser head coach nessa divisão num passado não tão distante, né? O Raheem Morris competiu contra o Sean Payton como rival de divisão quando ele foi head coach do Tampa Bay Buccaneers. Mas os coordenadores são externos à divisão, né? Inclusive o coordenador ofensivo Zach Robinson, ele vem daquela ampla árvore aí do Sean McVay, né? Então vai ser um duelo interessante. Eu acho que o Falcons não vem de um bom momento, existem muitas perguntas aí ao redor da eficiência do time ofensivamente, principalmente na parte da defesa, mas o que não falta são narrativas, né? Essa do Sean Payton varrer a NFC South, o retorno do Justin Simmons a Mile High, né? Então, não vai faltar motivação para eles quererem voltar, chegar lá em Denver e ganhar o jogo, né? Então, a gente tem que... não pode garantir nada, até porque o spread não está tão grande. Acho que Denver é favorito por 2,5 pontos, né? Então, menos de um field goal, basicamente. E o Atlanta Falcons tá 6-4, né, na temporada, é líder da própria divisão, e como você falou já, o Justin Simmons e o Broncos convidou aí a no-fly zone para esse jogo, então vai ter presenças ilustres aí nessa partida, a Aqib Talib, Chris Harris Jr., Bradley Roby, entre outros aí, Darren Stewart, vários outros que nós torcemos muito no passado. Mas vamos entrar agora para falar. Você já começou aí chamando os técnicos, né? Falar o primeiro a gente pode primeiro falar do ataque do Atlanta, né? O ataque do Atlanta Falcons tem aí alguns jogadores interessantes, né? Tem o próprio Kirk Cousins, né? O quarterback, que é o primeiro ano dele por lá. Temos o Drake London também, o wide receiver. E o Bijan Robinson, né, o running back, que é destaque aí nessa temporada. O Kyle Pitts, dá para falar dele também. E tem muitas armas, né, no time deles. O que você tem para falar aí sobre eles esquematicamente contra a nossa defesa? O problema não é nenhum deles individualmente, o problema é a combinação dessas armas, né? Porque
enfrentar um ataque como o do Atlanta Falcons se torna um plano de matchups. Então, é tipo, quem você vai colocar em cima de quem, em que situação do jogo. Né? A gente tem uma das melhores defesas da NFL e um dos melhores esquemas da NFL. Mas eu acho que se a gente sair num dia ruim, com um plano não tão adequado para enfrentar esse ataque, a gente pode sofrer um pouco. Né? Eu acho que os pontos de vulnerabilidade desse ataque aí começam com o quarterback, com a proteção do quarterback. O Kirk Cousins é muito bom, ele é muito eficiente, ele é muito preciso, mas ele não é um bom quarterback quando ele está sofrendo pressão e golpes e pancada o jogo todo. E esse é um ponto forte da nossa defesa, né? Pressionar o QB. Eu vi um stat essa semana que eu acho que nós já somos a defesa número 1 da liga em pressões, e eu acho que nós somos tipo 2 ou 3 em sacks. Né? Então, a combinação dessas duas coisas mostra que a defesa está batendo muito nos QBs adversários. Né? E isso é um ponto fraco do Kirk Cousins. Ele não é o mesmo QB quando ele está baixo pressão o tempo todo, levando porrada o tempo todo. Essa é a forma mais fácil de neutralizar essas armas que eles têm. Porque se a gente começar a falar de pontos fortes desse ataque, a combinação de Drake London e Darnell Mooney, que é um cara que ninguém menciona muito, mas a combinação desses dois caras fora tem sido muito eficiente com o Kirk Cousins. Então, esse duelo de Pat Surtain e Riley Moss contra esses dois caras vai ser bem interessante. Porque a gente tem que ver o que o Vance Joseph vai decidir fazer, né? Se ele vai decidir botar o PS2 em cima do Drake London o jogo inteiro, né? Então, significa que a gente vai jogar muita cobertura man coverage, que pessoal, né? De tipo homem a homem, e que a gente já faz num ritmo maior do que o resto da liga, mas é arriscado, porque aí a gente está falando de tipo 2, 3 bombas que você completa em cima da defesa, e isso pode ou um PI, né? Ou uma interferência de passe no momento errado, e isso pode mudar completamente a configuração do jogo. Né? Então, vai ser bem interessante ver qual é a decisão do Sean Payton e do Vance Joseph em como atacar esse jogo, porque eu acho que na oportunidade que a gente tentou sair desse esquema de dizer a gente não vai jogar tanto man coverage, a gente vai tentar mudar um pouco o que a gente faz, foi o jogo do Baltimore Ravens e não deu nada certo. Quando o Surtain também não estava disponível, né? Isso, então eu acho que a gente vai viver e morrer como a gente está jogando, que é pressionando o QB, desafiando outro time a vencer o man coverage 1-1, né, e deixando os caras... Eu acho que eles ganharam o direito de poder jogar assim, né? A nossa defesa. O pass rush, o Riley Moss, o PS2, o perímetro, a secundária em geral, ganhou o direito de poder jogar man coverage contra qualquer um nessa liga. Então, a minha aposta seria essa. O Vance Joseph ele não vai reduzir a agressividade, mas para mim a chave é o jogo corrido. Porque o jogo corrido é a saída mais fácil que o Falcons tem de proteger o Kirk Cousins. Então, se a gente conseguir parar o jogo corrido em primeiro e segundo down, como a gente fez contra o Chiefs, como a gente fez no primeiro tempo, né, nos primeiros 2 quartos contra o Ravens, eu acho que a gente vai conseguir colocar eles em predicamentos bem ruins, e aí é quando a gente vai conseguir expor o Kirk Cousins, né? Mas se eles conseguirem correr a bola com o Bijan Robinson, então a gente vai ter um dia bem difícil, e eu acho que não é conveniente para a gente entrar num shootout aí, né, de quem vai anotar mais pontos para ganhar o jogo. Com certeza, e agora passando para o outro lado da bola, né, a gente tem a defesa comandada aí tanto pelo Harry Morris, né, que é a especialidade dele, apesar dele também ter passagem por ataque, né, ele tem passagem por ataque no passado, mas o coordenador defensivo é o Jimmy Lake, e eles têm alguns jogadores aí de destaque, o Justin Simmons, né, que você já comentou, o ex-Broncos, o Jesse Bates, o outro safety também, é um cara de destaque, o AJ Terrell, o corner, e dá para falar também do Matthew Judon, o outside linebacker, né, o defensive end deles, que vai pro pass rush, né, acho que é um dos piores pass rushes da liga, né, isso. Mas a secundária é forte. Pois essa é a minha preocupação, né, porque sempre que você tem safeties muito experientes, como o Bates e o Simmons, contra um QB novato, então você sempre tem que estar alerta nos disfarces e nas armadilhas que eles vão tentar colocar em cima dele, né? Falando do nosso ataque, do matchup contra eles, a gente tem que correr a bola contra eles. Né? A gente tem que ganhar esse duelo de rushing yards entre os dois times, a gente tem que ganhar esse duelo. Porque se a gente estiver correndo bem em primeiro e segundo down, estiver controlando as distâncias e as situações óbvias de passe, aí o Sean Payton pode entrar naquele groove dele de play call,
né, e colocando o Bo Nix em situações bem favoráveis para ele, porque se você começa a ver os conceitos que a gente tem usado para ganhar jogos e para jogar bem ofensivamente, o Bo não tem sido, ele não tem sido tímido atacando o meio centro do campo, né? Muito crosser, muita rota de um lado para o outro do campo, né? Muita rota de 3 níveis. O problema disso, quando você tem safeties como o Justin Simmons e o Jesse Bates, é que esses caras eles vão te dar um look e eles vão fazer você pensar que aquilo que você quer lançar tá lá e do nada eles vão transportar e vão aparecer na frente do seu passe e interceptar a bola. Né? O Justin Simmons é o safety na liga que tem feito isso melhor contra o Pat Mahomes, que é o melhor QB da liga. Né? Então, ele tem ampla capacidade de fazer isso contra um QB novato como o Bo Nix. E o Sean Payton sabe disso. Né? Se tem alguém que conhece o Justin Simmons, essa combinação de Sean Payton e Vance Joseph, porque os dois foram head coaches dele. Né? Então, eles sabem, e eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar evitar colocar o Bo Nix nessas situações. Me surpreendeu muito que nós fomos atrás de atacar o McDuffie semana passada, que é um dos melhores corners da liga, com o Sutton. Então, eu acho que a gente vai continuar fazendo isso, né? O AJ Terrell... E o Sutton ganhou alguns duelos importantes, né? Exato. Os dois mais importantes, que foi do touchdown e o touchdown. Né, para tentar ganhar o jogo no final. Então, eu acho que nas situações ideais, a gente pode ir atrás do AJ Terrell, sim. Com o Sutton, eu não colocaria mais ninguém em cima dele, mas com o Sutton eu acho que o Sean Payton vai tentar ir cozinhar uns matchups, uns man beaters para cima do AJ Terrell, mas correr a bola é o que vai resolver esse problema. Eu não me preocupa tanto o pass rush dos Falcons, mas eu acho que também um equalizador aí nesse jogo vai acabar sendo as pernas do Bo Nix, né? Porque a gente vê o último time que sofria para apresentar pressão que a gente enfrentou foram os Saints, dentro dessa mesma divisão. E a gente viu que foi o jogo onde o Bo Nix mais correu a bola. Né? Então, eu acho que a gente pode ver algo parecido aí no plano de jogo, em que o Bo Nix vai estar em movimento, vai estar rompendo bastante o pocket, né, para gerar jardas correndo com a bola também. Isso seria uma saída bastante plausível aí para atacar essa defesa. Até porque um pass rush deficiente aí pode ser agressivo demais, né? Deixar a gap aberto, né? Para ele correr. E principalmente se eles vão tentar solucionar isso com pressão. Né? Se eles vão tentar começar a mandar blitz para cima do Bo Nix, isso é muito perigoso, porque o Sean Payton já mostrou que ele tem um jogo de screen e ele tem um jogo rápido e man beaters para fazer você pagar. Né? No começo da temporada custava um pouco, mas à medida que o Bo Nix melhorou como QB, ele tá fazendo os checks corretos, ele tá eliminando essas jogadas negativas. Óbvio, a gente sempre vai ter 1 ou 2 erros de novato aí ao longo do jogo, mas em geral ele tem tomado boas decisões frente aos pacotes de pressão que os coordenadores defensivos têm tentado jogar contra ele para expor o jogo dele, né? Então eu pensaria 2 vezes se eu sou o Falcons antes de apostar nisso daí. Mas vamos ver, porque vai ser um duelo bem interessante entre o Sean Payton e o Jimmy Lake e o Raheem Morris aí como play callers. Legal, acho que a gente pode trazer agora as lesões, né, para falar aí como que vai estar essa semana. Tem sido uma constante aqui, a gente vai falar de lesão e o do Broncos, o injury report do Broncos pequeno e o do adversário muito grande. O Broncos está com bastante sorte aí em questão de lesões ao longo dessa temporada, e acho que o que dá para destacar aqui claro, o Kirk Cousins aparecendo aí no injury report com problema no ombro e no cotovelo. Ele treinou já full na quinta-feira, né? A gente não tem ainda o practice report de sexta, mas ele já ter treinado full aí na quinta, acho que já é um indicativo forte que ele vai para o jogo, né? E outros nomes aí importantes, o Mike Hughes, né, que é o corner titular oposto ao AJ Terrell, ele tá aqui com um problema no pescoço, treinou limitado na quarta e não treinou na quinta, então talvez tenha sido uma lesão que ele sofreu no treino, e se ele não jogar aí, pode ser também algo que o Bo Nix pode explorar aí, talvez o reserva dele. Outros nomes, nós temos o Troy Anderson, que é o inside linebacker titular, junto com agora eu esqueci o nome dele, mas é Ellis, é irmão do Jonah Ellis, é o outro linebacker titular deles lá. Eu acho que é o
agora eu não vou lembrar qual que é, se é o Noah, tem vários L's na liga. Ele treinou limitado, né? Então pode ser que vá para o jogo. E aí o nome que você comentou, o Darnell Mooney, né? Ele teve um probleminha no Aquiles e treinou limitado na quinta. Eu acho que o status dele, e a mesma coisa o Grady Jarrett, né? Que é o defensive tackle super experiente deles lá. Treinou limitado e acho que o treino de sexta vai definir aí se essa galera vai para o jogo ou não. Não tem muita claridade aí, acho que o que está mais claro aí é esses 3 aqui não, 4 aqui no meio, na verdade 5, né? Dee Alford, Antonio Hamilton, o James Smith Williams ele é titular, ele é listado como titular, então esses não treinaram aí nenhum dos 2 dias. O Charlie Warner, que ele é tight end listado como titular, mas junto com o Kyle Pitts, né? E o Taquan Graham. Esses aí não treinaram nem na quarta nem na quinta, é muito provável que não joguem. Do nosso lado, a gente tem quase todo mundo que treinou, quase todo mundo listado treinou full, tanto na quarta quanto na quinta, então vai pro jogo, né? PJ Locke, o Josh Reynolds, que tá voltando do IR, o Drew Sanders também voltando do IR. Drew Sanders que sofreu lesão de Aquiles lá nos treinamentos da off-season ainda, deve ser ativado aí, os 2 devem ser ativados do IR. E o Darren Turner Yell também, que também tá, acho que ele tá no IR também, treinou full nos 2 dias. O Zach Allen só apareceu aqui porque ele aparece como cotovelo / descanso. Então, descanso de veterano, né? Descanso de veterano. Então, ele já treinou full na quinta-feira, não é preocupação. Acho que preocupação mesmo aqui é o Brandon Jones, que ele treinou limitado na quarta e na quinta. O que ia acontecer com ele na sexta vai definir aí se ele vai para o jogo ou não. Vamos saber em breve. Acho que é isso. Algum comentário aí? Os caras que têm participação limitada, principalmente quando eles são veteranos, eles vão jogar. Né? Porque a essa altura a gente está na semana 11 e é bem interessante ver esses 2 injury reports, porque nenhum dos 2 times teve bye week ainda. Né? A bye week do Atlanta Falcons é a próxima semana, então acho que os caras estão tentando, assim, rezando para... Desesperados, né? E a nossa ainda é na semana 14, então a gente ainda tem outros 2 jogos antes esse 2 mais, antes da bye week, e para um time que tem tido que jogar essa sequência de jogos antes sem bye week, o nosso time está bem saudável. Né? Isso é um aspecto bem, bem positivo, isso é muito bom, inclusive o Drew Sanders aí voltando pouco a pouco, né? O Josh Reynolds também, a expectativa é que ele talvez possa participar do jogo também. A vantagem é nossa nesse sentido, né? Eu acho que, independente dos jogadores que estão fora ou não, o Falcons é um time que está bem golpeado, né? Tá bem machucado para esse domingo. Então, tem que ser um jogo físico. Por isso que eu falo, né? A chave é quem vai ganhar o duelo de rushing yards. Né? Quem vai ser o time mais físico, quem vai correr a bola e quem vai parar a corrida para tirar vantagem dessa situação aí saudável, dessa situação de saúde, situação de condição física dos 2 times. Você arrasou agora, o Brian, porque a pergunta era qual a chave para ganhar o jogo? Você já mandou direto respondendo com chave ainda. Arrasou. Tem algum palpite aí para esse jogo? Olha, eu não acho que... Eu acho que são 2 cenários, né? O cenário ideal para a gente é um jogo que não passe dos 21, 24 pontos para o vencedor. E eu diria que é provável que seja um jogo que termine tipo 20-17 para Denver, né? E esse seria o meu palpite. 20-17, Denver cobre, ganha, e a gente ganha esse duelo de rushing yards contra o Atlanta Falcons. Mais que isso, a gente pode até ganhar, mas seria o jogo assim que tá todo mundo com a corda assim no pescoço para ganhar no último quarto. Vou concordar com você e vou falar 21-13. Uhum. Eles vão marcar um touchdown e 2 field goals. Meu palpite aí. Muito obrigada, Brian. Valeu demais e Go Broncos. Go Broncos. Vamos para essa sexta vitória e posicionar aí o time para os playoffs. Isso aí. Valeu, galera.